Eu sou o arquiteto Eduardo Becker, eu sou titular do Ateliê de Iluminação, um escritório que só trabalha com projetos de iluminação. E eu vou falar sobre iluminação para quartos. Vocês devem acompanhar a arquitetura, existem publicações só falando sobre iluminação de quartos. Antigamente, os hotéis, eles procuravam imitar os quartos das pessoas. E hoje em dia, com essa divulgação da arquitetura, está acontecendo ao contrário. As pessoas querem ter quartos de hotéis. Então, eu acho que é muito legal, muito válido e todo mundo ganha com isso. O que a gente busca quando a gente vai para o quarto, assim? Muito conforto. Conforto óptico, nesse caso, um conforto físico e especificamente um conforto óptico. Como é que se dá no quarto? O que eu preciso? Eu preciso ter uma luzão no quarto. Eu gosto de ler no quarto, mas a minha esposa não gosta de ler. Eu gosto de sentar na cadeira para ler. Como é que isso funciona? O quarto, ele tem uma iluminação um pouco mais complexa. Eu acho que se a gente tiver uma iluminação básica, só um ponto central, não é bom. Baseado nisso, muitas construtoras, algumas aqui já de Porto Alegre, já têm pensado a forma estrutural do que esses quartos vão se comportar para os seus clientes. Isso é bem importante. Eu consideraria o seguinte, eu acho que a gente precisa ter uma luz central, uma luz, eu costumo dizer assim, a vida como ela é, porque em algum momento o quarto vai ter que ser ligado, ou cair um brinco no chão, uma lente de contato, tem que acender, tem que poder achar. Mas eu penso que a luz de cabeceira, ela é tão importante quanto essa luz central. Ela vai te dar um conforto, tu vai poder controlar o quanto ela ilumina, mas houve a evolução da luz de cabeceira, porque até articulável ela pode ser. Porque eu posso estar, cheguei, sentei, eu posso não querer estar vendo TV, que também é muito comum ter no quarto, mas eu quero ler uma revista, eu quero ler alguma coisa no meu celular, então eu posso simplesmente articular isso e ter um apoio de luz. Isso é muito importante até para a saúde, porque a gente praticar trabalhos em ambientes muito escuros não é legal. Porque o teu nervo óptico, a pupila ela dilata e contrai. Então cada vez que eu tenho muita luz aqui e pouca luz ali, ela começa a contrair demais. Então dá um cansaço na vista. Então tu ter a possibilidade de estar confortável na tua casa, no teu quarto, deitado e lendo com a luz certa é muito importante. Isso começou principalmente com os hotéis e agora migrou para as casas. Porque um fluxo muito grande dos hotéis, dos quartos de hotéis, são de viajantes, pessoas que estão trabalhando, empresários, enfim, gente que vive do comércio. E às vezes ele se deita na cama para trabalhar. E isso foi uma cultura que veio para casa. Então houve uma evolução das peças, da qualidade das peças, do design da peça. Então eu tenho a iluminação central, eu vou ter essa iluminação de cabeceira, preferencialmente articulável, para que eu possa ler. Mas se eu quiser uma luz só confortável, eu estou cansado, quero deitar e eu não quero ficar olhando para cima para aquela ilusão e a luz de cabeceira não me serve. Eu acho que a cabeceira da cama, ela pode ter uma luz sutil que a gente chama de wall washer, mas seria uma luz que lavasse essa parede de trás. E eu acho que podia ter uma contraluz também no móvel da frente da cama ou um detalhe de rodapé com uma luz suave e baixa. Isso é muito legal e traz muito aconchego. Essa luz baixa na frente da cama é uma coisa que eu gostaria de ficasse uma dica legal, porque isso tem muito com essa questão de conforto que se fala do fogo, da madeira, do tijolo. Então essa luz baixa remete muito a uma luz de fogueira. Então isso é muito, muito agradável. É um recurso muito feito, muito usado principalmente em hotéis de lugares frios, mas acho que é uma coisa de aconchego que a gente pode levar para dentro da nossa casa. O quarto, a gente poderia trabalhar também uma iluminação no cortineiro, fica muito bonito. São coisas relativamente muito simples e muito baratas. Então a gente podia ter a iluminação do cortineiro, a gente podia ter uma iluminação atrás da cama, um apoio, uma luz central. Eu tenho uma variação de possibilidades muito boa e eu consigo ter vários jogos de cena. Se eu puder acrescentar isso, algum controle de automação para controlar, vai ser muito bom. Então até vou desenhar aqui uma questão básica de um quarto. Bom, então a aplicação dessa iluminação no quarto ficaria algo
Assim, vamos desenhar um quarto com alguma perspectiva. Vamos fazer uma guarda da cama. Um pequeno criado mudo. Ok. Vamos dizer que aqui venha, por acaso, ter um cortineiro. Um pequeno apoio até encontrar. Vamos botar um balizador, hoje também muito, botar como se fosse uma tomada, e a gente vai botar um balizador em cima desses de mercado, pode ser um pequeno Mickey, sei lá, uma coisa do gênero aqui. Sobre uma iluminação de leitura, algo articulável, pequeno, que vai dar o foco. Aqui tem a possibilidade de descer um pequeno pendente com alguma coisa de design que vai iluminar. Uma iluminação geral através de um plafond. Muitas pessoas gostam de objetos de cristal e tal. Então o que acontece? Eu posso ter uma luz de leitura, que eu vou exercer um trabalho, eu posso simplesmente ter uma luz focada, poderia ser um abajur, mas um pendente eu acho que é uma coisa bem contemporânea. A iluminação da própria cortina, por trás, na frente. Até esse é um detalhe muito bacana, porque normalmente tu faz com o gesso, e a tua cortina está presa aqui, né? Ela está vindo aqui, e a gente põe um pequeno artifício de LED, e o LED desce aqui, iluminando pela frente, vai ficar bem bacana. A iluminação do quarto normal, uma iluminação como a vida é, para iluminar tudo que precisa. Aqui esse balizador ele funcionaria quando tudo tivesse desligado e tu consegue simplesmente passar, né? Então a cama vai ficar aqui lá, essa parede mais escura para mostrar o que está acontecendo. Essa luz que nem do hotel, que está levando para casa, que a gente põe uma luz aqui atrás. Essa luz ela vai soltar essa parede, é muito agradável, ela pode ter uma coloração mais quente. Então com isso aqui eu faço muita coisa e consigo ter várias situações de iluminação e transformar isso num quarto de hotel de uma forma bem simples. A relação para um quarto de casal como esse, para um quarto de um filho, de uma filha, o quarto do filho e da filha é muito mais tranquilo. Eu acho que precisa de uma luz central, até porque muitos dos filhos, a maioria dos filhos estão em idade escolar, então ele vai precisar de uma luz de trabalho para fazer um dever, uma atividade, brincar com o irmão, com os amigos, então precisa de uma luz central mais forte. E um abajur que pode ser bacana. Uma luz de abajur que é importante por uma questão de segurança, muitas crianças deixam o abajur ligado e a gente pode ter um balizador. Existem pequenos balizadores no mercado que eles são feitos para botar na tomada. Então isso é bem legal, porque não fica, a luz do quarto não fica uma penumbra, então muitos são, sei lá, de personagens de desenho animado, princesas, Mickey, etc. Então tu pode simplesmente botar na tomada, ele tem um brilho suficiente para a criança não se sentir no escuro absoluto. Eu acho que isso é perfeito. Se é um adolescente, então se tem uma bancada, uma mesa de trabalho, às vezes é legal ter uma luminária articulável para ter um apoio, já que ele está estudando, às vezes vai estudar na madrugada, vai entrar à noite dentro, então precisa ter uma luz. Luz de trabalho, para quem estuda, estudante e trabalhador é a mesma coisa. O caso aqui, que exige muito dos olhos, precisa sim ter uma boa luz. O meu filho gosta de estudar no escuro. Isso não é legal. Isso precisa estudar com luz, porque senão isso pode gerar problema de uso de óculos muito mais cedo do que o necessário. Eu acho que sobre quartos, é isso aí, com isso aqui tu consegue fazer muita coisa, tu consegue entrar em várias lojas e ter muitos acessórios. Existe um mercado muito forte de iluminação, muito focado principalmente para iluminação de quartos, abajures, pendentes, pequenas luminárias
Então é um universo sensacional. As incorporadoras, como elas podem trazer esse tipo de estudo de iluminação para dentro da realidade? Na realidade, elas têm feito isso. Então, elas nos pedem muito aqui para o nosso escritório, deve ser uma prática do mercado, um pré-estudo de possibilidades de layout dentro do quarto ou de outro ambiente. Então, as esferas de energia são dimensionadas dentro da norma e com alguma variação de possibilidade para que tu tenha um jogo flexível e numa coisa completamente estruturada e que tu não consiga mexer. As melhores incorporadoras, elas pensam, sim, na relação humana da pessoa com o imóvel e não numa relação física, mas na relação humana, de como humanizar o ambiente. Então, isso é uma coisa muito importante. Essa questão ela é muito acessível a qualquer pessoa, independente da faixa econômica, faixa etária. Isso é muito importante. Importante conhecer suas necessidades, falar com um profissional ou com um pessoal habilitado numa loja para entender quais são as suas necessidades de iluminação, que níveis e tal. Então isso é muito fácil, muito acessível para todo mundo. Então é isso.